Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje veremos a condição de primeira ordem para a otimização. Essa condição de primeira ordem permitirá-nos encontrar em qual ponto a função alcança um valor máximo ou mínimo, ou mesmo ponto cella ou ponto de inflexão. Para isso, considere uma função de apenas duas variáveis, z função de x e y, em que temos a diferencial dz igual a f de x, derivada parcial em relação a x, dx mais fy, derivada parcial em relação a y, vezes dy. No ponto crítico, no ponto estacionário, o valor de dz deve ser igual a zero. Se supormos que dx e dy são diferentes, pelo menos um de zero, a única condição que nos permite garantir que dz seja igual a zero é que a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y, ambas sejam iguais a zero. Nesse caso, podemos considerar esse gráfico, em que aqui é aproximadamente o máximo do gráfico. Relembre que uma derivada equivale a uma reta tangente à função naquele ponto. Se calculamos a derivada parcial em relação a x, teremos uma reta tangente para a função. E se calcularmos a derivada parcial em relação a y, teremos uma outra reta tangente. No ponto de máximo ou mínimo, um ponto de extremo, teremos que f' de x então deve ser igual a zero e fy deve ser igual a zero. Ou seja, temos duas retas, cada uma paralela ao seu respectivo eixo. Isso está ilustrado por essa figura. Assim, a condição de primeira ordem é aquela em que a derivada parcial de ambas as variáveis para a função são iguais a zero. E resolvendo essas derivadas parciais igual a zero, nós conseguimos determinar o ponto da função, que é um ponto extremo. Nesse caso, um ponto de máximo. Contudo, essa condição das derivadas parciais serem iguais a zero é uma condição necessária tanto para o máximo, quanto para o mínimo, quanto para um ponto cella, para um ponto extremo. Então, a condição de primeira ordem apenas nos indica o ponto extremo, mas não nos indica a natureza desse ponto. Vamos ver um exemplo de como podemos encontrar os extremos relativos de uma função. Se temos a função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, para determinarmos um extremo da função, devemos calcular a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Derivando em relação a x, temos 2x, e assim como em relação a y, temos 2y. Pela condição de primeira ordem, devemos encontrar os valores de x e y que anulam essas derivadas. Ou seja, precisamos determinar o valor de x, de forma que 2x seja igual a zero, e o valor de y, de forma que 2y seja igual a zero. Observando, perceba que nesse caso, x deve ser igual a zero e y também igual a zero. Então, esse é o ponto extremo da função. Com base na condição de primeira ordem que nós estamos vendo aqui, nós não conseguimos dizer se nesse valor a função alcança um valor máximo ou um valor mínimo. Vamos considerar um outro exemplo. Nesse exemplo, nós temos essa função e vamos determinar o ponto extremo para essa função. Como anteriormente, para determinarmos o ponto extremo, primeiro, inicialmente, devemos calcular a derivada parcial de todas as variáveis dessa função, que nesse caso é x e y. Derivando em relação a x, teremos 6x menos 4y menos 4. E em relação a y, teremos menos 4x mais 8y mais 8. Pela condição de primeira ordem, devemos encontrar os valores de x e y
em que a derivada seja igual a zero. Perceba que nesse caso nós temos na derivada de x as variáveis x e y, e na derivada em relação a y nós temos as variáveis x e y. Então, nesse caso, nós temos um sistema de equações, em que a constante eu vou passar para o lado direito. E devemos resolver determinados valores de x resolvendo esse sistema de equações. Eu vou substituindo x igual a zero em uma das equações. Assim encontramos o ponto crítico que anula as derivadas parciais de primeira ordem. Perceba então que no exemplo anterior nós tínhamos uma forma simples, por isso não precisamos resolver no sistema, já que na derivada parcial em relação a x tínhamos apenas x, na derivada parcial em relação a y tínhamos apenas y. No segundo exemplo, nós temos que as derivadas parciais de x e y incluem a outra variável e, portanto, devemos resolver como um sistema de equações, uma vez que não poderemos ter dois valores para x e y, um valor para cada derivada parcial, o valor deve ser único. E assim encontramos um ponto crítico. Lembrando novamente que esse ponto crítico, a princípio, nós não sabemos se a função alcança um valor máximo ou mínimo, ou nenhum destes. Para isso, nós devemos utilizar a condição de segunda ordem, que iremos ver no próximo vídeo. Até a próxima!